Sim? Ok. Olá, bom dia a todos e a todas. Muito obrigado. Queria agradecer em especial ao Gabriel, que não está aqui, ter-me convidado para apresentar este fotógrafo, chamado Laudelinda Ponte Pacheco, que também é um fotógrafo dos Açores, da Ilha de São Miguel, mas com um contexto completamente diferente do fotógrafo de quem nos falou a Iva e o João. Vou-vos falar um bocadinho. A minha apresentação vai ser uma espécie de viagem para uma exposição. É como se fosse uma exposição fotográfica do Laudelin. Vou falar um pouco de quem foi este homem, como é que ele veio ter comigo este acervo, e depois vou comentando algumas fotografias em especial. Portanto, o Laudelinda Ponte Pacheco nasceu na Ilha de São Miguel, na costa norte da ilha, num meio rural, em 1921 e morreu em 1998. Eu não conheci o Laudelinda Ponte Pacheco. No entanto, ele é meu contemporâneo. O acervo dele tem cerca de 155 mil fotografias e alguns filmes. Aqui vocês veem duas imagens do fotógrafo. Uma imagem do fotógrafo no seu escritório, com o filho, e outra imagem do namoro de Laudelin com a mulher com quem casou, Maria dos Anjos. Portanto, aqui, o arquipélago dos Açores, já foi subejamente falado, a Ilha de São Miguel, que foi a segunda ilha a ser descoberta pelos portugueses no século XV. E agora estamos aqui a Ilha de São Miguel e a freguesia da Maia, onde cresceu. Laudelin não nasceu exatamente na Maia, nasceu próximo, mas cresceu e viveu toda a sua vida nesta comunidade rural, que quando ele nasceu, à época dele, tinha cerca de 2.500 e tal habitantes. E a Ilha de São Miguel, nessa altura, teria 155 mil habitantes e o arquipélago dos Açores o dobro. Tem sido sempre, a Ilha de São Miguel é a ilha que tem metade da população dos Açores. O povoamento dos Açores, nomeadamente a Ilha de São Miguel, que é a ilha maior, foi feito como na Ilha da Madeira, no arquipélago da Madeira, com capitães do donatário, e a ilha foi dividida em faixas de terra, grandes, um modelo um pouco semelhante ao que acontecia na Idade Média dos latifúndios, e cada capitão do donatário geria esse pedaço de terra e era povoado com gente do povo que veio de vários lugares de Portugal, muita gente não grata no reino continental, alguns prisioneiros, etc. Portanto, é uma população um pouco excluída, a população que vai povoar os Açores. Também depois entram aqui alguns estrangeiros, há franceses, há flamengos. Portanto, temos aqui judeus, temos aqui uma grande mescla de pessoas. E eu não falaria aqui numa realidade colonial, de colonialismo, mas falaria de uma realidade de classismo, ou seja, há aqui um ciclo de pobreza que se mantém na realidade açoriana e que tem sido um entrave, uma barreira ao desenvolvimento sociocultural destas ilhas. No entanto, houve sempre uma elite que se destacou e que apoiou liberais, destacou-se na República, mas muitas das condições de vida que vocês vão ver retratadas nestas fotografias, que perduraram até meados do século XX, hoje a realidade é um pouco diferente, os bens materiais chegaram à população. No entanto, nós somos a zona de Portugal com indicadores de pobreza maiores. Por exemplo, o maior abandono escolar acontece nos Açores. E outros índices, um grande número de imigração, que principalmente começou nos anos 50 do século XX, depois intensificou-se em 60, 70, e só com o 25 de Abril, a Revolução dos Escravos, é que veio mudar
este panorama imigratório. No entanto, a corrente já existia, a corrente imigratória, especialmente para os Estados Unidos e para o Canadá, o que teve várias consequências, entre elas uma integração da modernidade nos povos, nas comunidades rurais dos Açores. E é este ponto de viragem que é interessante na história deste fotógrafo, do Laudelino da Ponte Pacheco. Esta é a Maia, uma panorâmica da Maia, dos anos 60. As fotografias que eu vou mostrar são todas dos anos 60 e 70, e há três fotografias a cores dos anos 80. Este acervo está tudo a ser tratado na Santa Casa da Misericórdia da Maia, que é uma instituição que existe, é um tipo de instituição que existe em Portugal, não sei se há uma congênere aqui, as Santas Casas da Misericórdia, que são uma espécie de instituições de caridade social, mas que têm uma importância muito grande nos meios rurais mais isolados. E é esta Santa Casa da Misericórdia que detém neste momento o depósito que a família fez das 155 mil fotografias do Laudelino. Aqui uma das máquinas de Laudelino, uma Leica, mas ele teve várias máquinas, ele foi fazendo upgrades conforme portanto, o pequeno negócio que ele montou, que eu já vos explico como é que foi. Então aqui um bocadinho para falar deste homem. Estes são os pais do Laudelino, da Ponte Pacheco, na cozinha, portanto, familiar. O Laudelino era o filho mais velho de 5 irmãos, tinha um handicap físico, tinha uma vulnerabilidade, provavelmente terá tido poliomielite em pequenino e tinha uma perna mais curta do que a outra, o que originou que não fosse poupado ao trabalho da terra. Então, ele não foi camponês, ele com 14 anos foi trabalhar para uma fábrica de tabaco na Maia. Também vos queria dizer que, no contexto de São Miguel, no século XIX, foi um século também de viragem e de introdução de novas culturas, as chamadas culturas agroindustriais, como o tabaco, o ananás, o maracujá, o chá, e que foram experiências feitas em virtude de uma crise que tinha acontecido a nível dos recursos económicos dos Açores, que foi a chamada crise da laranja. Portanto, os Açores destacaram-se no início do século XIX, finais do século XVIII, depois meados do século XIX, pela sua grande riqueza de laranja que exportavam para a Inglaterra. E isso deu grande riqueza a um determinado número de comerciantes e de uma elite dos Açores, que depois acabou por receber os liberais e Dom Pedro vindo do Brasil e apoiar as lutas liberais depois no continente, essa pequena elite. Em troca, Dom Pedro atribuiu títulos de nobreza a esses liberais. Mas dizia-vos que a Maia era uma zona de experiência também destas novas agroindustriais. Tem uma fábrica de tabaco, que foi fundada em 1871, e uma fábrica de chá, que ainda subsiste, que é a fábrica de chá Gorriana, que foi fundada em 1883. Portanto, o Laudelino também cresce neste ambiente da Maia, que é um ambiente um pouco especial na ilha de São Miguel. Então, Laudelino sempre foi, e este trabalho que eu fiz de campo com Laudelino foi muito fundamentado em entrevistas que fiz aos filhos, aos colegas de trabalho, a uma cunhada. Fiz um pouco de trabalho de campo porque o filho de Laudelino, que também se chama Laudelino, veio ter comigo ao museu. Eu trabalhava na altura no Museu Carlos Machado em Ponta Delgada, e veio mostrar o espólio do pai. E o que é que aconteceu? Eu fiquei logo fascinada com estas fotografias. Porquê? Porque elas me revelavam uma realidade, uma narrativa da terra onde eu cresci que eu desconhecia, ou desconhecia nesta plenitude. E então esse aspecto fascinou-me de tal modo que tentei que estas fotografias ficassem no acervo do museu. Contudo, o diretor, na altura, não achou interessante este expo, disse que não tínhamos condições para ficar com todo este legado.
Então, eu sempre que fui responsável por algumas exposições no museu, introduzia fotografias do Laudalino. Isso foi chamando a atenção de outras pessoas, nomeadamente de uma amiga minha, que se chama Blanca, é espanhola, por acaso, não sei se é por acaso, mas pronto. E ela montou uma editora, ela vive em Ponta Delgada, e montou uma editora e convidou-me para fazer parte deste projeto, que é um livro sobre o Laudalino da Ponte Pacheco. Um livro que queremos que continue, porque ele tem 155 mil fotografias, podemos fazer vários livros, podemos fazer uma coleção. Então, acabei por trabalhar neste projeto fora da instituição onde eu trabalhava. Portanto, foi um projeto mais individual e pessoal. Portanto, aqui vocês veem um bocadinho da realidade. Isto são as filhas de Laudalino e a irmã. Esta realidade rural dos anos 60 em São Miguel, em que havia aqui uma comunhão entre pessoas, animais, que eu desconhecia. E o Laudalino também tem uma especialidade, que ele é um fotógrafo participante. Então, o Laudalino, segundo o filho, era um homem muito imaginativo, muito criativo, muito engenhocas. Ele reparava aparelhos de rádio, ele distribuía jornais, ele distribuía tabaco, sempre para ter mais algum income e para realizar um negócio, porque o grande sonho dele era que os filhos tivessem uma vida melhor do que aquela que ele tinha, ou que os pais dele tiveram. E então, com esses pequenos negócios, ele ia conseguindo mais algum dinheiro para melhorar as suas condições de vida. Um irmão do Laudalino emigra para o Canadá nos anos 50, para Montreal, e envia-lhe uma máquina fotográfica, cerca de 1953. A partir daí, o Laudalino nunca mais parou de disparar, até à sua morte. Começou com um pequeno negócio, fazia fotografias para os passaportes, e depois o negócio foi crescendo, comprou uma moto, depois ia começando a fotografar as zonas à volta da Maia, e assim foi crescendo e fotografou tudo o que podia fotografar. Como ele aproveitava a sua rede familiar, tinha um irmão que era motorista das caminhonetes e todos os dias ia à Ponta Delgada, e então o que é que o Laudalino fazia? Tirava as 36 fotografias, nunca desperdiçava um disparo que fosse, e mandava a película para Ponta Delgada, onde o fotógrafo Nóbrega, que é um fotógrafo madeirense, que se radicou em Ponta Delgada e que também tinha estagiado na Casa Vicente, mas depois se radicou em Ponta Delgada, tinha um laboratório de fotografia e revelava as fotografias, e na semana seguinte, isso acontecia às segundas-feiras, as fotografias vinham impressas em papel e eram distribuídas pelos fregueses, como eles diziam na altura, os clientes. No entanto, havia às vezes algumas fotografias que sobravam das fotografias para o negócio, e o Laudalino tirava as suas fotografias, as fotografias que lhe davam prazer estético de fotografar. Isto são fotografias das duas filhas. Fotografa o filho quando nasce no Hospital da Ribeira Grande, com a mulher e as enfermeiras. Aqui é um aspecto muito interessante, que é o aspecto da demolição da casa velha, como ele chama. Ele tinha herdado dos pais uma casa de pedra, de alvenaria de pedra, muito humilde, e ele foi juntando tijolos, com este pequeno negócio da fotografia, guardava os tijolos no quintal, e um dia destruiu a casa velha para construir uma casa em alvenaria de tijolo. E esta é uma fotografia, uma imagem de uma cerimónia, de um ritual que se chama a cobertura da casa, que é um ritual transversal
em muitos lugares. E em São Miguel, a cobertura da casa acontece, leva-se uma bandeira do Espírito Santo, está aqui em baixo, está aqui a bandeira, coloca-se no telhado, em cima, na cobertura, e depois os donos da casa oferecem uma refeição aos trabalhadores. Portanto, o Laudalino da Ponte, eu digo, tem este olhar de etnógrafo também, e um etnógrafo participante, porque ele faz parte da comunidade que ele fotografa. E isto é um aspecto inédito nesta obra, porque normalmente uma pessoa deste tipo de comunidade rural, sem meios, não teria esta oportunidade de fotografar desta forma, com esta visão de dentro, a sua realidade. Mais uma fotografia da Casa Nova, e aqui o aniversário da filha, cenas da vida familiar, e depois colocam-se aqui, por exemplo, outro dia mostrei estas fotografias a uma pessoa que tem um projeto de a relação do artesanato com o design atual, e a cadeira que nós vemos aqui é uma cadeira que é própria de São Miguel, chamamos a cadeira das Furnas, e aparecem imensas fotografias do Laudalino. Aqui é o filho, é uma fotografia. Ele depositou projetou muito no filho o que ele gostaria de ter sido, e então ele tem muitas imagens do filho muito especiais. Sabemos pelo filho que ele também era marceneiro, ele é que fez esta cadeira. Outro aspecto interessante é quando ele montou a Casa Nova, ele eletrificou a casa toda, estava preparada para receber eletricidade. No entanto, ainda não havia eletricidade na sua comunidade. E só durante as festas que aconteciam, as festas da Santa Padroeira, que aconteciam em julho, havia um gerador para as luzes da igreja. E então o Laudalino puxava uma corrente e a sua casa também ficava eletrificada. E era uma atração de toda a comunidade. Aqui a tal projeção que ele faz com o filho fotógrafo. O filho está a fotografar os primos vindos do Canadá, que os irmãos tinham emigrado, e ele faz... São fotografias encenadas, mas a própria encenação também é simbólica e revela muito das expectativas de um homem, de uma comunidade. Aqui os piqueniques, que são algo que acontece muito e é muito transversal na Ilha de São Miguel. Há zonas de piquenique, isso aí é transversal a todos os grupos sociais. As pessoas gostam muito de fazer piqueniques. Aqui também é uma fotografia muito interessante da mãe de Laudalino e a sua esposa. Então, a esposa de Laudalino e a mãe, portanto, a sogra. A mãe adoece, vai para o hospital de Ponta Delgada e a nora é que cuida dela. E cuida dela também num outro aspecto, que é este, numa promessa. Uma promessa ao Santo Cristo, que é andar de joelhos numa praça, como a senhora que estava doente não podia fazê-lo, é a nora que faz pela sogra. O que é super interessante, este lado pré-industrial de uma mentalidade em que o sagrado está presente na família e na vida cotidiana. Aqui aspectos da Maia e das fotografias de rituais, outra vista da Maia, portanto ele fotografa panorâmicas da paisagem, da rua. A rua como as casas eram muito pequenas, a rua, o espaço público, era mais um lugar também de estar da comunidade. Isso vê-se muito nas fotografias de Laudalino. Aqui estas casas com telhado, o telhado já era... O telhado com telha era também um sinal de melhores condições de vida. Porque as casas que mais me surpreenderam nas fotografias de Laudalino foram estas casas que são uma espécie de palheiros, que são contemporâneas da minha existência, mas que eu nunca as vi na realidade. Portanto, hoje em dia já não existem estas casas em São Miguel. E esta casa também, ele fotografava normalmente no exterior por causa da luz. No entanto, inventou depois um sistema de flash. Esta fotografia é super interessante porque é dentro daquela casa que vimos anteriormente, o interior. E o interior era todo forrado a jornais, exatamente para aquecer.
Eram casas, as casas mais pobres eram as casas mais perto do mar. Portanto, dentro de uma própria comunidade rural e pobre também havia uma estratificação. Quanto mais próximo se estivesse do mar, mais pobre se era. Quanto mais perto do interior da ilha, portanto, mais rico se era. Aqui fotografias de interiores. E esta fotografia, que é muito interessante, de um possível nascimento, mas que nós, quando fizemos a apresentação do livro, convidamos várias pessoas da comunidade para comentarem fotografias e para escolherem, e então houve um senhor que escolheu esta fotografia e revelou a história que está atrás da fotografia. Então, isto não foi... O bebê não nasceu nesse dia. Isto foi uma semana depois, que esta senhora, que é parteira, e era a parteira da comunidade, ensinou a fotografia porque o pai deste bebê estava na América, nos Estados Unidos. E então era preciso ensinar para enviar a fotografia ao pai. Muitas fotografias de crianças normalmente com os seus melhores trajes e com as panorâmicas. Vê-se que o Laudelin também tinha um sentido estético, de composição. Ele pensava as fotografias, ele não podia desperdiçar. Mas vemos as crianças descalças, muitas delas, mesmo com os seus melhores trajes. As brincadeiras. Aqui, esta fotografia também é muito interessante, porque aqui é uma fotografia também encenada para enviar para o marido desta senhora que está imigrado, e colocam-se aqui os brinquedos que já vieram da América. Portanto, a América começa a estar presente, a América e a modernidade, tanto pela máquina fotográfica, do Laudelin, que veio do outro lado do Atlântico, assim como com alguns artefactos que estão a mudar este panorama da vida cotidiana das pessoas naquela zona. E na ilha toda, no fundo. Um outro aspecto interessante que eu me esqueci de referir há pouco, há ainda zonas na ilha de São Miguel que não são donas, as pessoas possuem as casas, mas não são donas do terreno. Isso também é uma herança do modo de povoamento que foi feito nos Açores. Ou seja, a terra era do terratenente, do senhor, e as pessoas podiam construir as suas casas. As casas eram das pessoas, mas o chão não era das pessoas. Ainda existe uma zona em São Miguel, nomeadamente nas 7 cidades, em que as pessoas não são donas do chão onde estão implantadas as suas casas. Aqui esta relação muito interessante das crianças com os animais, aqui os ofícios. Este é um carro que vem da base das lajes, da Terceira, e que o Laudelin usava muito para atrair fotografia. Então o filho conta-me que eles iam à saída da igreja e ele pedia ao filho para se sentar no carro para ver se as outras crianças também queriam sentar-se para ele tirar a fotografia. Para o negócio, ele deu para o negócio. Portanto, ele é um homem muito empreendedor e com sentido, e com imaginação e com criatividade, que é outro aspecto que eu queria referir em relação à questão da educação nos Açores. Este homem tinha a 4ª classe, portanto não teve mais estudos, e isto acontecia com a maior parte das pessoas naquela altura. E hoje, como eu vos disse, um dos índices de indicadores de pobreza dos Açores é o abandono escolar imenso. E há uma enorme decalagem entre o currículo e a realidade dos Açores. Nunca é falada, por exemplo, no currículo, a história dos Açores, a cultura dos Açores, a geografia dos Açores, a fauna e a flora. Isto é alguma coisa que pode acontecer por carolice dos professores ou por interesse específico de um projeto, mas não está no currículo. E então isto faz com que as pessoas esta identidade que é transmitida pela história, pela memória, se perca e essa transmissão não seja feita. E esse penso que é um problema da identidade e da resolução desta questão. Estas fotografias
este legado que o Laudalino nos deixou, pode ser uma forma de reflexão sobre todas estas questões e todo este ciclo vicioso de pobreza que existe nos Açores desde o povoamento. E que muitas vezes só é combatido com a imigração. Mas numa perspectiva de educação e de mudança desse currículo, eu penso que podemos, e aí agora também falo um pouco, enquanto no meu projeto profissional atual, eu trabalho num projeto que se chama Plano Nacional das Artes, é um projeto nacional, que tenta, a partir das artes, da cultura e do património, introduzir uma transformação social, tanto nas escolas como nas instituições culturais e patrimoniais, como na sociedade civil, em prol de uma verdadeira democracia cultural e não de uma democratização, ou seja, não são uns tantas pessoas de uma elite que vão dizer o que é que nós temos que ser, mas acreditamos que em cada lugar há forças culturais que podem fazer a diferença e que têm que ser valorizadas e que têm que ser dignificadas e mostradas aos demais. E este é o caso, o Laudalino da Ponte Pacheco, que pode servir de autoestima para este estigma que existe em determinadas zonas, que no caso de São Miguel, principalmente, são a maioria. A questão do porco, que era fundamental, que a matança do porco significava momentos de prazer, de saciar da fome, da carne, da não miséria, portanto eram momentos importantíssimos da comunidade. E da alegria. Esta fotografia também é super interessante, da exposição das carnes dentro da casa, e também se consegue ver a casa, e este objeto, que era um objeto essencial, que era o alguidar, que continua a ser para todas, para o nascimento, para o porco, para a higiene. Portanto, o Laudalino fotografa todos estes rituais, os retratos e as pessoas, o rosto das pessoas é muito eloquente, de alguma tristeza, de algum... Também havia alegria, com certeza, também, mas havia aqui um peso que estes rostos conseguem revelar. E os óculos, é muito curioso, porque a princípio nós víamos tantos óculos nas fotografias, porque é que estas pessoas têm todas óculos? Então descobrimos que era um sinal exterior de riqueza. Quando uma pessoa... as pessoas chegavam a ir aos oftalmologistas, isso foi um oftalmologista que me contou, pedir óculos não era para ver, era porque se iam casar. Mulheres queriam óculos porque se iam casar. Então o óculos era um sinal, um símbolo. Os momentos importantes da freguesia, que eram quando os governantes visitavam, as crianças serviam para declamar, os casamentos, os concursos, as competições, o Natal, o teatro, uma inauguração, o Carnaval também, as festas religiosas, peregrinações, os romeiros, que são peregrinos também, e outras fotografias muito interessantes são, como eu diria, as quase mortes. Portanto, as pessoas estavam prestes a morrer e eram fotografadas para guardá-las numa memória, fixá-las no papel, muitas vezes também para enviar para os familiares que estavam fora. Então temos estas despedidas da vida, que é algo também interessante de trabalhar na sociedade contemporânea, que não se fala da morte. E estas fotografias podem introduzir aqui temáticas interessantes a trabalhar nos dias de hoje. E as mortes mesmo, que também é outra coisa que é vedada a um certo tipo de pessoas, nomeadamente as crianças hoje não assistem
aos rituais funerários, e aqui vocês vê aqui uma criança, uns gêmeos, um bebé que morreu e um outro que sobreviveu. A mortalidade infantil era imensa nesta altura nos Açores e em Portugal em geral. E há imensas mortes de crianças que ele registra. E estas crianças depois eram denominadas os anjinhos, chamavam-se. Uma criança quando morria era um anjinho. Outro anjinho. E um funeral de uma criança que é acompanhado por outras crianças. Aqui as profissões, os trabalhos, as lavadeiras. Aqui não são lavadeiras, estão a limpar as tripas do porco. Desculpa. O barbeiro, a tasca, a mercearia, que vende um pouco de tudo. Serração, a caça, a mecânica, a pesca, a caminhonete, que era a grande chegada, a escola. Aqui um projeto muito interessante que aconteceu nesta freguesia, na Maia, que foi um programa de educação para adultos, de alfabetização de adultos. A fábrica de tabaco, onde ele trabalhou durante 51 anos. E agora as questões das chegadas e das partidas, que são paradigmáticas das ilhas todas, não é? Aqui são os soldados do ultramar, vindos da guerra colonial. Chegadas de passageiros. O olhar do exterior, do estrangeiro para a ilha. As despedidas e depois o avião, que é também uma grande inovação. O primeiro aeroporto da ilha de São Miguel, que chamávamos o Aerovacas, porque era ao pé de umas pastagens e às vezes tinha que se afastar as vacas para o avião aterrar. A alegria da chegada. E aqui, a América. Neste caso é o Canadá. O Laudelinda Ponte foi 2 vezes ao Canadá, visitar familiares. Das várias vezes dessas 2 vezes, ele fez filmes. Ele introduziu aqui uma outra linguagem, a dos filmes. E depois trouxe os filmes para São Miguel, para a Maia, e numa garagem dos seus familiares, projetou os filmes e cobrou os bilhetes. Portanto, ele não desperdiçava o negócio, como diz o filho. E então mostrava aos da terra como viviam os seus familiares no Canadá. E aqui vemos já uma abundância. Padaria portuguesa. Isto é em Montreal. E esta imagem, que é muito, muito bela, para mim, das imagens mais bonitas, que é a imagem da liberdade, da mulher que já pode conduzir, mas ela não está nos Açores, ela está na América, ou no Canadá. E aqui todo este acervo está a ser limpo, trabalhado, restaurado por esta Santa Casa da Misericórdia, por uma única pessoa, que é a Vânia, que é uma jovem adulta que foi fazer um curso a Lisboa de restauro e conservação de fotografia, e ela está a trabalhar todas estas 155 mil fotografias, e agora começou a limpar as fotografias a cores, e as fotografias a cores estão cheias de fungos, os negativos, portanto ela está a ter uma trabalheira enorme. E é o que a Iva dizia, nós não temos um arquivo regional, não temos um lugar, então estes acervos dependem um bocadinho da boa vontade de uns e de outros, e não há uma política propriamente regional para tratar estas questões. Isto já são fotografias, estas a cores são dos anos 80, e vê-se que não há aqui também uma grande ainda diferença do modus vivendi das pessoas. Isto aqui é uma plantação de chá, gorriana. A continuação das imagens da rua, mas agora aqui com os trajes um bocadinho diferentes. E pronto, e há muito mais fotografias para vos mostrar, mas ficamos por aqui. Já vos mostrei 100 e tal fotografias. E muito agradeço também aos herdeiros do Laudelin,
que são 3 filhos incríveis que querem que este acervo, que esta coleção de fotografias seja divulgada, seja vista, porque eles perceberam o valor que têm e o valor do Pai. E à Santa Casa Misericórdia do Divino Espírito Santo da Maia, e ao Gabriel por me ter convidado a estar aqui, e a vocês todos por me ouvirem. Obrigada.